Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu estou aqui mais uma vez, queridos. Olha só. Eu tinha comentado, no vídeo de ontem, que ia dar continuidade da segunda parte, da palavra do Senhor, falando do chamado. E eu tinha falado para Deus que eu iria fazer um dia que eu fosse no monte, que eu estou pretendendo nessa semana. E quando foi hoje, o Senhor falou assim que era para fazer hoje esse vídeo. Porque eu voltasse lá no Gênesis 12, do capítulo 12, que eu até falei capítulo 10, quando eu fui ler, mas é capítulo 12 e eu escrevi lá no vídeo anterior que é capítulo 12, que é o certo, correto. E o Senhor falava assim, volta lá no capítulo 12 de Gênesis e vê aquela parte da palavra, porque o Senhor tem uma mensagem para alguém, eu não sei em quem Deus está falando sobre esse assunto, Então, o Senhor sabe, Ele não deu, mas Ele sabe, Ele só falou. Então eu estou aqui por obedecer a Deus, porque eu não ia fazer vídeo hoje. Mas o Senhor falou, faz hoje, o mais cedo que você puder, e coloca, e fala ali o que eu estou falando nessa palavra, do Gênesis 12, aqui, ó. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Gênesis 12, o versículo primeiro só, e é só uma parte desse versículo, mas eu vou ler todo ele porque é bem pequeno, Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Aí o Senhor falou para mim hoje, Ontem à noite Deus já estava, mas até então eu falei, quando eu fizer eu falo, Mas hoje o Senhor falou que era para trazer essa palavra para falar hoje. O que Ele quer falar aqui. Ele falou, volta lá e medita. Tem algo lá que eu quero falar naquela palavra. Eu fiquei pensando, Aí, porque a parte aqui mais principal é onde o Senhor faz o chamado de Abraão, E assim, o Senhor falava assim, bem aqui nessa parte. Sai do meio da tua parentela. Não sei, qual é o meio que você está, mas o Senhor fixava bem isso daí. Fala para sair do meio. O Senhor já chamou, Mas Deus está falando, sai do meio. Eu não sei qual é o meio que você está. Meio de rodas, de pessoas, conversas que não agradam ao Senhor. Mas o Senhor fala, sai do meio. O Senhor já foi chamado, agora Ele manda sair do meio. Porque o Senhor, Ele não trabalha nas nossas vidas de qualquer maneira. Deus, Ele é santo. E nós temos que estar santo na presença do Senhor para fazer as coisas direito para o Senhor. Sabe por quê? Eu fui meditando nessa palavra, porque olha só, quando a gente não faz por bem de onde o Senhor quer que a gente saia, acaba acontecendo por mal. Muitas vezes assim, você fala assim, Senhor, tem uma amizade ou são parentes, pessoas que ajudam e que faz isso, sabe? E a pessoa se acomoda. E aí então o que acontece? Quando Deus manda, a gente faz como Abraão. Abraão, Deus mandou, ele não foi falar, puxa, mas eu vou sair da casa do meu pai, vou deixar meus parentes, Senhor, E ele não ficou questionando a Deus, simplesmente ele saiu, obedeceu ao Senhor. Porque Deus poderia ter provocado uma situação que Abraão pudesse ter sair fugido, sair correndo, Olha só. Se a gente for pensar, olha, o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele foi criado ali em toda mordomia, no palácio. Ele foi criado ali, mesmo sabendo que ele não era daquele povo, mas o Senhor falou ali, Chegou a hora, não está escrito, mas eu creio que Deus já tinha determinado. Chegou a hora de eu tirar Moisés do comodismo, de eu tirar Moisés
desse meio. Está na hora dele aprender, dele sair desse meio e ele ia aprender, porque o Senhor já sabia que o povo iria estar clamando a ele, e ele já tinha escolhido Moisés, ainda que Moisés não soubesse. O Senhor escolheu Moisés para assumir. Então Deus preparou aquela situação para que Moisés fugisse. E ficou mais 40 anos, até que chegou o dia. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas a obra tem que ser logo e não sei o quê. Busca que Deus vai destravar, que Deus vai fazer isso. Quando chega a hora, não importa, Deus chega e faz, porque senão o Senhor não tinha esperado 40 anos na vida de Moisés para poder chamar ele um dia. Você acha que foi só aquele dia que Moisés estava ali perto daquela sarça? Não, Moisés estava sempre lá, cuidando, né, das ovelhas, cuidando dos animais, do seu sogro. Mas chegou o dia, e quando chega o dia, ninguém pode impedir, nem você mesmo, porque Moisés colocou um monte de impedimento. Moisés começou a falar para Deus que ele não era uma boa pessoa, não era ele que tinha que ser. Mas o Senhor, né, quando ele escolhe alguém, ele vai mostrando, é você, até você aceitar. E foi só por um momento ali, com a conversa com Deus, o Senhor se apresentou a ele ali, e ele deu crédito, por mais que ele pôs desculpa, depois ele falou, né, não tem para onde correr, eu tenho que fazer o que Deus está me mandando fazer. E ele se colocou a fazer, que o Senhor falou, é você que vai lá, tirar o meu povo do Egito, o povo está clamando, o clamor do povo está subindo aqui. Então, se você não faz por bem, que Deus está falando assim, sai do meio, sai de onde Deus não te quer mais, e você fica insistindo, o Senhor arranca. Deus prepara uma situação como preparou com Moisés. Olha a situação que Deus preparou para José, para cumprir o chamado dele na vida de José. Usou os próprios familiares para querer matar ele, tirar a vida dele, falar sonhador, que vai estar dominando sobre nós nada, né? Até parece. E ele guardava isso com ele, e foi, sabe? Ele não se apressou, ele, não, agora eu vou buscar Deus, porque, né? Como muitas vezes a gente faz, porque Deus tem uma obra. Amados, de todos esses tempos, tem esperado essa obra do Senhor. Agora está dando início na minha vida essa obra de Deus. E eu creio, porque são muitas coisas que Deus tem falado, que Deus falou o que ia fazer, como que ia ser, onde o Senhor ia colocar. Então assim, você só tem que ter o quê? Disponibilidade, vontade de fazer, deixar as coisas, né? Os meios que muitas vezes a gente se coloca que Deus não quer. Muitas vezes não é questão de você não ter, não é isso, de você não ter amizade com as pessoas. Mas Abraão, Moisés, José, os profetas, Elias, Eliseu, eles não andavam com a cambada de gente atrás deles, não. No máximo era um que estava junto. Porque o Senhor quer separação. Deus quer separação para fazer a obra dele. Ele não quer de qualquer maneira. Se o Senhor fala para separar, é para se colocar, né? Então nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha só, depois José passou aquela situação, Deus falou, o momento chegou, vou tirar José daqui desse meio, porque não é aqui que eu vou cumprir o chamado que eu tenho na vida de José. E tirou José, usou os próprios irmãos. Foi difícil para José? Pensa, você... E foi assim, uma coisa real, não foi assim, espiritualmente que a pessoa tentou, que foi através de Satanás usar aquela pessoa e vinha algo sobre a sua vida espiritual. Não, tentou matar mesmo. Sabe, foi morte natural, a morte da vida dele, não foi espiritual. Porque muitas vezes tenta, na vida espiritual da pessoa, tenta barrar você, tenta cortar você, né? Falar daqui você não vai, e aí você prostra, você para. Tudo tem um propósito de Deus. Diante de todas essas coisas tem propósito de Deus.
Porque Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que seja lá quem for que se colocar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, aí José vai para onde? Casa de Potifar. Lá estava bom, não é? Ele estava comendo do bom e do melhor, né? Estava ali como o chefe daqueles escravos, cuidando ali dos servos da casa. E o Senhor olhou de lá, creio eu, não está, mas a gente vê pelo que aconteceu. O Senhor falou, peraí José, você está muito acomodado, não é aí que eu te quero não. Eu vou te tirar daí, eu vou te levar para um outro lugar, porque você tem que chegar aonde eu determinei que você vai chegar. Aí acontece da esposa, né, do patrão dele lá, vir querer se engraçar. Ah, foi o inimigo. Deus permitiu para que ele saísse do conforto, porque não era lá que Deus queria. Não era ali que ele ia governar Egito nenhum. Não era ali que ele ia ser governador. O Senhor estava empurrando José. Fala, peraí que eu vou usar situações para me empurrar José para onde eu quero que ele chegue. E foi, né, que nós sabemos, quem conhece a história de José, que é muito contada, aonde o Senhor levou José. Nos sonhos dele foi se cumprir. Lá, né, na casa de Faraó, o Senhor empurrou ele, foi numa prisão e depois dali, você acha que se o Senhor quisesse não tinha feito aquele copeiro, né? Lembrar de José logo assim que ele saiu? Não, mas Deus esperou mais um pouco para poder, né, fazer com que ele lembrasse de José em uma situação. Deus preparou toda a situação, porque senão Deus não podia ter dado o sonho bem mais antes. Não, Deus preparou tudo. Então Deus prepara tudo. Não adianta a gente querer correr, desesperar, se agoniar, porque eu já fiz isso, já busquei, já fui, sabe, em movimentos de unção, de poder de Deus. Ah, eu vim toda animada, toda cheia de Deus e querendo fazer. Só que aí você vê que não é, que não vai. Mas não é pra gente desanimar não, é pra gente perseverar, permanecer, porque quando chegar o momento o Senhor vai realizar, Deus vai fazer, o Senhor vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Bendito seja Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que até aqui o Senhor deu, né, mais uma segunda parte dessa mensagem do chamado, e que ele vai dar um outro dia, não sei, próximo dia que o Senhor vai direcionar para que esteja enviando um outro vídeo, né? Mas está na vontade do Senhor, está no querer de Deus, o realizar, o efetuar está no querer do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Que se o Senhor falou contigo, seja sincero, né? Diante de Deus. Você que, assim, não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para nos ajudar, porque eu só estou aqui pelo Senhor, porque desejo do meu coração nunca foi. Nunca sonhei com um dia estar fazendo vídeo, falando, mas eu creio que tudo tem um propósito de Deus. Então a gente só tem que obedecer. Né? Até onde vai dar, até onde vai, é só o Senhor que sabe. Nós só temos que seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Eu sei que grandes coisas Ele tem falado que vai fazer, que vai realizar. Eu só tenho o quê? Que crer, obedecer e fazer. Ir na direção. Não sair do propósito, da direção de Deus, porque Ele nos leva ao local da bênção. É o Senhor que nos leva na obediência. Se você obedecer, não está acontecendo nada, continue obedecendo, porque Deus vai te levar no lugar da bênção. No lugar do chamado, Deus vai te direcionar. Para uns começa mais cedo, para outros começa na meia idade, para outros começa já na mais idade. Não importa, o importa é obedecer e fazer a vontade de Deus, amém? Se você gostou, coloca o seu joinha, né? Eu vou ficar grato pela sua cooperação em nome de Jesus. Se inscreva, né? Faça parte, para que quando o Senhor direcionar, às vezes, né, o servo de Deus está assim, o Senhor vai lá e, olha, vai lá e fala isso e isso, porque eu quero falar com alguém. Até um dia que o Senhor preparar para estar ao vivo, e depois o Senhor pode falar diretamente, ó, vai gravar agora, porque eu quero falar com alguém, tem alguém que está lá. E é assim que nós temos que ser,
ser disponível para obedecer e fazer a vontade de Deus. Não é fazer a minha vontade nem a sua vontade, não é o meu querer, nem o seu querer, é o querer de Deus. É o querer de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, né? Seja bem-vindo, você que é a primeira vez, né? Não sei quantas vezes você tem, né, visitado esse site, né, do YouTube aí, e o meu canal. Não sei quantas vezes você tem vindo, se você já está inscrito, mas fique na vontade do Senhor. Tudo é para honra e glória do nome do Senhor, amém? Que Deus te abençoe. Estou aqui só fazendo a vontade de Deus, fazendo a parte, o que Deus direcionou para fazer. Obedeça e você vai chegar, né, no seu destino, aonde Deus, né, tem para você chegar. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe e fique na paz, amém?